raro a gente ver o mesmo tipo de rosto duas vezes, principalmente quando trabalha muito tempo num lugar como o IML. Tem tipo de traço que parece repetir, sabe? Nariz quebrado do mesmo jeito, corte de cabelo que virou padrão, marcas de expressão que todo mundo carrega. Mas não era isso, era o mesmo rosto mesmo. Aquele turno começou igual aos outros. Madrugada cheia, 2 corpos de hospital, um vindo da polícia técnica e o tal sem identificação que chegou por último. Deu entrada como atropelado, sem documento. A ficha vinha com o básico: masculino, cerca de 50 anos, pele clara, trauma crânioencefálico, fratura exposta no tornozelo. Tinha foto tirada ali na hora, ficha padrão da recepção. Pra gente era mais um, na maca de alumínio, coberto com aquele lençol azul que já tá meio desbotado. Eu só ia levar ele pra câmara fria, só isso. Mas quando puxei a ponta do lençol, eu travei. Não porque estava diferente, era porque estava igual. Igual ao homem que eu mesmo tinha visto sendo colocado num caixão lacrado, 4 dias antes. A mesma cicatriz na lateral da testa, o mesmo tom de pele amarelado, a mesma expressão. E isso parece besteira, mas não é. Quem trabalha com isso sabe quando a coisa não bate. E ali era ele. Na hora achei que minha cabeça estava embaralhada. Virei de costas, respirei, voltei e olhei de novo. Mesmo rosto. A diferença era a ficha. Esse aí entrou como desconhecido 12B. Sem nome, sem nada. O outro tinha nome, tinha ficha. Eu lembrava de ter levado os papéis até o motorista da funerária no dia. Tinha até carimbado o envelope. Só que agora não existia mais esse protocolo. Fui até um terminal para puxar no sistema. Digitei como eu lembrava. Nada. Procurei pela data da saída de corpos. Nada também. Aquela ficha que eu tinha manuseado sumiu. Voltei para a sala, olhei o rosto mais uma vez. Encostei o lençol e empurrei a maca até o fim do corredor. Mas ali, mesmo empurrando, eu já sabia que esse corpo não era novo. Esse corpo já tinha saído daqui e tinha voltado com outro nome. Deixei ele na última gaveta da segunda fileira. Fiquei encarando a porta de metal por uns segundos, como se isso fosse mudar alguma coisa. No fim, só anotei o número da gaveta no caderninho e voltei para o setor de entrada. No outro dia, tentei puxar de novo a ficha do homem que saiu no caixão lacrado. Nada. Perguntei para o plantonista da recepção se lembrava do nome. Ele disse que nem todo mundo deixa cópia ali, que só jogam no sistema e pronto. A parte física vai embora com o corpo. Mas esse, eu sabia, tinha deixado mais do que papel. Falei por alto com um dos médicos, sem citar nome. Só comentei que achei estranho um corpo parecer com outro que já tinha ido embora. Ele me olhou, deu de ombros e mudou de assunto. Como se não fosse nada. Como se ver 2 corpos com o mesmo rosto fosse só cansaço meu. Pode até ser, mas não era. 2 dias depois fui ver onde tinham colocado aquele corpo no sistema. Aparecia lá como indigente. Registro completo, mesmo sem documento. Mas o que me chamou a atenção foi o destino. Cremação. Só que a funerária que ia buscar, nunca vi. Não era uma das que vem sempre, e o pedido já tinha vindo pronto, com tudo assinado. Inclusive o laudo de liberação. Só faltava eu entregar. O nome do médico que assinou nem estava de plantão aquele dia. De novo, pode ser erro. Mas corpo de indigente não costuma ir para cremação com essa pressa, muito menos com um laudo assinado, fora de hora. E ainda por cima sem notificação. Deixei o envelope na sala, onde deixam os documentos para a funerária buscar. No fim do turno, a gaveta onde ele estava já estava vazia. Não encontrei mais aquele nome, nem o outro, nem nenhum dos dois. Ficou só o desconforto. Ninguém comentou mais nada. E eu também não. Porque tem coisa que a gente sente que não é para falar alto. Não por medo. É por saber que talvez ninguém queira ouvir, ou talvez já saibam.
Tem hora que o mais estranho não é o corpo, é a velocidade com que ele some. No fim das contas, eu carimbei. Eu ajudei a empurrar o carrinho. Eu coloquei o envelope na estante e fiz tudo como manda o protocolo. A diferença é que dessa vez eu lembro do rosto e eu lembro que ele já tinha passado por aqui. A gente acha que lida só com os que já foram, mas os vivos que mandam nisso aqui, esses sim dão medo. O rosto era o mesmo, o nome não, o caixão outro, e quem fez isso ainda está aí, talvez até passando café ali do lado. Tem gente que acha que o que mais mexe com a gente aqui é o estado dos corpos. Mas não é. A gente se acostuma com o que está na nossa alçada. O que incomoda de verdade é o que escapa do protocolo quando as coisas não batem. Eu trabalho como perito criminal há um bom tempo, sempre na área de apoio a casos com vítimas fatais. Quem conhece sabe que é tudo muito organizado. Cada cena, cada setor, cada etapa. E por isso mesmo, qualquer coisa que foge do padrão chama atenção. O que mais me pegou nesses anos todos não foi uma cena de crime em si, foi um homem. Não era da equipe, não tinha crachá visível, não era reconhecido por ninguém específico, mas todo mundo parecia ter ouvido alguém dizer que ele estava de apoio. A primeira vez que vi esse sujeito foi num atendimento externo. Um corpo sem identificação, situação delicada. Quando cheguei para iniciar o levantamento, ele já estava ali. Camisa social clara, calça escura, pastinha de mão. Nada chamativo. Mas estava dentro da faixa da perícia, coisa que não podia. Olhei 2 vezes, pensei. Talvez seja alguém da delegacia de homicídios, desses que acompanham mais de perto. Mas não. Ninguém reconhecia com certeza. E também não constava no relatório prévio da guarnição. Fui perguntar para um dos colegas que chegou depois. Ele só respondeu: "Ah, é da Central, apoio técnico. Eles estão rodando por causa dos casos de indigentes." Central? Que central? A gente só tinha convênio fixo com 2 instituições, e nenhuma delas com esse tipo de plantão. Mas ali, na pressa, deixei para lá. A segunda vez foi no setor de triagem, dentro do próprio IML. A parte mais movimentada, onde chegam os corpos que ainda precisam ser processados, catalogados, limpos. Ele estava lá, ao lado da estufa metálica, como se estivesse conferindo fichas. Ninguém abordava, ninguém mandava sair. E eu também não questionei de cara. Só que naquela noite, o laudo de um dos corpos veio incompleto. Nenhum dado de digital. A etiqueta térmica não foi colada corretamente. E na planilha de movimentação, não constava nem o nome do técnico responsável pelo preparo do corpo. Eu percebi o erro e avisei. O chefe de plantão disse que podia ter sido lapso de digitação, mas não foi. E ali acendeu meu alerta. Comecei a reparar. E ele aparecia só nos casos, sem documento, sem acompanhante, sem identificação facial. Nos corpos que tinham chance real de sumir sem nome. E aparecia sempre antes do início formal da análise. Comecei a notar que ele circulava sem crachá, sem assinatura, sem nada. Mas andava pelos corredores como se tivesse a chave de tudo. E, estranhamente, ninguém barrava. Um dia, na semana mais cheia do mês, eu decidi seguir ele discretamente. Nada demais, só esperei o momento em que ele saiu da triagem e foi em direção ao almoxarifado dos Descartes. Ele tinha uma caixinha térmica, daquelas comuns, e entrou pela porta lateral, que teoricamente só abre com cartão magnético autorizado. Minutos depois, um dos corpos daquele dia sumiu do sistema, literalmente sumiu. Nenhuma movimentação, nenhum registro de saída, nada no Sigma, que é o sistema que a gente usa para rastrear entrada e liberação. O corpo era de um homem desconhecido, encontrado em estado comprometido, mas ainda com digitais viáveis. Eu mesmo tinha feito a marcação inicial no boletim.
mas o relatório final veio com campo não aplicável. Quando fui puxar a ficha técnica, não existia mais. Arquivada como caso inconclusivo. E isso começou a se repetir. Corpo sem nome, homem presente, documento com erro, ficha final incompleta. Pedi informalmente para alguém do administrativo verificar o nome dele só para desencargo. Resposta: não tem cadastro, nem temporário, nem terceirizado. A partir dali, comecei a entender que não era um caso, era um padrão. E mais que isso, ninguém queria saber. Teve um dia em que eu não aguentei e comentei em voz baixa com uma técnica da limpeza, que estava perto da sala de descarte. Só falei: você já viu aquele homem antes? Ela olhou rápido, sem querer parecer curiosa demais, e respondeu baixinho: ué, não é da central? Ninguém sabia explicar o que era essa tal central. O nome nunca apareceu em nenhum memorando, nenhuma contratação externa com esse termo, nenhuma equipe volante com essa sigla. Depois que comecei a notar os padrões, passei a fazer marcações paralelas no meu caderno, coisa minha mesmo, fora do sistema. Só as iniciais dos casos, horário aproximado de chegada e se ele apareceu ou não. Foram 7 casos em 2 meses. Em todos, ele esteve presente antes do fechamento do laudo. Em 4, houve perda ou erro na digitalização das fichas. Em 2, o sistema registrou entrada, mas não registrou saída. E em 1, que foi o mais estranho, o corpo foi dado como ausente por erro de registro físico e arquivado como se nunca tivesse chegado. Eu vi o corpo, eu assinei a entrada, mas oficialmente ele nunca existiu. Tentei conversar com o coordenador do turno, mostrei parte das inconsistências. A resposta foi o que eu já esperava: cuidado para não ver coisa onde não tem. Às vezes é só falha no sistema. Falha no sistema. Essa frase virou um código não oficial para deixa quieto. A parte mais desconfortável é que ele não fazia nada escandaloso. Não gritava, não invadia. Ele agregava. Parecia parte do fluxo, como se fosse alguém que sempre esteve ali. Uma vez, vi ele pegar um envelope branco na mesa de triagem e sair com ele. Aqueles envelopes só podem conter ficha de movimentação de corpo ou formulário de liberação para funerária. Quando fui procurar o envelope no armário de cópias, não tinha mais. Outra vez vi ele conversando com um agente da portaria, como se fosse velho conhecido. Eu passei devagar e ouvi só um trecho. Tô cobrindo os casos do fim de semana. O pessoal da central pediu para agilizar os sem identificação. Agilizar. Essa foi a palavra. E aí bateu a dúvida mais incômoda de todas. Será que alguém está usando o IML para apagar histórias? Não falo só de sumiço físico. Tô falando de apagamento processual. Quando o corpo some antes da coleta oficial ou é inserido no sistema com erro deliberado, ele perde a chance de ser cruzado com qualquer base nacional. Sem impressão, sem ficha, sem imagem facial, sem histórico. É enterrado como indigente, palavra que virou sinônimo de ninguém. Quando alguém da família procura, o sistema não acha, não existe. E a coisa toda é sutil, é quase limpa, porque não sobra documento nem prova de que houve falha. O máximo que dá para ver é o vazio. E vazio não levanta suspeita. Eu pensei em procurar a corregedoria uma vez, mas desisti no mesmo dia, porque eu não tinha nada físico. E o pouco que eu tinha anotado sumiu. Meu caderno, que eu deixava na terceira gaveta do armário, desapareceu na troca de turno. Perguntei para o auxiliar que dividia o armário comigo. Ele disse que nunca viu. Foi quando eu entendi. Essas coisas não se resolvem com denúncia, porque o sistema não quer ver. Depois disso, nunca mais tentei entender quem era o homem. Nem segui mais, nem anotei. Mas ainda continuo no mesmo setor e ainda faço o mesmo trabalho. Só mudei um hábito. Agora, toda vez que chego numa cena ou numa triagem nova, eu olho primeiro para quem está ali. Se ele estiver, eu sei que vai dar erro.
Erro que ninguém vai corrigir. Erro que com o tempo vai deixar de parecer erro e virar só mais um corpo sem nome em algum lugar onde ninguém procura por respostas. Tem gente que tira a vida por impulso, tem gente que faz por interesse, mas tem um tipo que nem precisa sujar as mãos. Só precisa garantir que o corpo desapareça. No papel e aqui dentro, sumir é fácil demais. Na época em que isso aconteceu, eu estava no plantão da madrugada do IML da cidade, rodando sempre nos mesmos dias, mesmo horário. Já fazia tempo. O corpo chegava, eu fazia a triagem, limpeza externa, verificava a ficha e seguia o protocolo. Entrava calado, saía calado, era o jeito. Naquela noite, me lembro bem, o movimento estava baixo. Tinha caído uma chuva leve mais cedo, o tipo de noite que te dá até sono mais cedo do que devia. Por volta das 2 e pouco da manhã, trouxeram um corpo masculino, mais ou menos uns 40 e poucos anos, sem ferimentos visíveis. Segundo os policiais da viatura, o homem tinha passado mal no metrô, desmaiado no banco da plataforma. Tentaram reanimar lá mesmo, mas ele não respondeu. Quando chegou, já estava frio. A ficha estava incompleta, só constava como masculino não identificado, possível parada cardiorrespiratória sem sinais externos de violência. Fiquei sozinho na sala com ele. A equipe do Rabecão já tinha ido embora e o vigia da portaria estava lá embaixo. Comecei o procedimento padrão. Retirei as roupas, separei os pertences que vieram no saco plástico. Carteira vazia, chave de casa, cartão de transporte. Tudo normal. Comecei a limpeza externa e foi no meio disso que ouvi. Uma voz de homem, baixa, clara, um pouco aflita, atrás de mim. Ela tá aqui? Ela veio comigo? Do jeito que veio, eu só respondi no reflexo. Aqui não tem ninguém, não. A água continuava correndo da torneira. O barulho do metal da bancada. Peguei mais um pedaço de papel toalha. Foi aí que parei. Levantei os olhos. Olhei em volta. A sala estava fechada, trancada. Só eu e o corpo. Eu sei que parece besteira, mas por uns bons segundos, eu só fiquei parado ali com o papel na mão, tentando processar o que tinha acontecido. Aquilo não era pensamento meu. Não era minha voz interna. Foi falado, com clareza. Olhei de novo para o corpo. Nada. Braços imóveis. Rosto pálido. Nem sinal de nada fora do lugar. Engoli em seco, mas segui. Terminei tudo o mais rápido que pude. Quando saí da sala, senti o ar diferente. E não foi por causa do cheiro ou do frio. Era outra coisa. Aquela sensação de que tem algo que não tá te olhando, mas sabe que você tá ali. Fui pro meu cantinho tomar um café e tentar esquecer. Me convenci que podia ter sido coisa da minha cabeça. O cansaço engana. Às vezes você acha que viu ou ouviu coisa. Passei a noite em silêncio. No fim do plantão, por volta das 6, 2 policiais voltaram. Não eram os mesmos da viatura anterior, era pessoal da investigação. Vieram colher digitais do homem. Um deles puxou assunto comigo, enquanto o outro cuidava do protocolo. Disse que conseguiram identificar o homem pela biometria, nome, idade, onde morava. Comentou que ele tinha algumas ocorrências recentes por perseguição. Perseguição? Aí o cara explicou por alto. Parece que a ex-companheira dele tinha feito boletim de ocorrência contra ele. Tinha prints, mensagens, fotos. Segundo ela, ele ficava na porta do trabalho, seguia ela na rua, mandava coisa pelo correio. Aquelas coisas que começam parecendo exagero, mas que você sente que tem coisa errada ali. O policial falou como quem não queria dizer muito. Ela sumiu ontem à noite. Disseram que ele estava rondando a estação onde ela descia, mas quando a notícia chegou, já tinham achado ele no chão do metrô, sozinho. Na hora eu só escutei, não falei nada. Eles terminaram o que tinham que fazer, agradeceram e foram embora. Fiquei ali, parado,
olhando para a ficha com o nome dele anotado agora. E a pergunta ecoando de novo na minha cabeça. Ela tá aqui? Ela veio comigo? Aquilo tinha vindo de algum lugar e não foi da minha cabeça. Eu não sou de ficar remoendo coisa de plantão, não. Já vi muita coisa. Casos que mexem, que ficam dias na cabeça, mas isso aí foi diferente. Não pelo que tinha acontecido, mas pelo que parecia não ter acontecido ainda. A pergunta daquele homem, que devia estar ali na minha frente já sem vida, soou como se ele tivesse acabado de chegar, perdido, como se estivesse procurando alguém, e depois que o policial comentou sobre a ex, eu não consegui parar de pensar. Voltei para casa com aquilo grudado em mim. A maioria dos técnicos aprende a deixar os casos na sala e fechar a porta, mas esse parecia ter saído comigo. Na noite seguinte, antes do plantão começar, fui até a recepção ver se tinham atualizado o prontuário. O nome dele estava confirmado. Tinham incluído observações, histórico de medidas protetivas solicitadas por ex-companheira, investigação em curso, possível conexão com desaparecimento recente. Nada de extraordinário, só protocolo. Mesmo assim, eu voltei para a sala com a sensação de que estava acompanhado, como se a história ainda não tivesse se resolvido. Durante a madrugada, precisei entrar na sala de conservação por conta de uma chamada. Outro corpo tinha chegado e eu fui acomodar. A luz fria, o ar parado, tudo igual sempre. Mas quando passei pelo corredor, senti o ar gelar mais do que devia. Não por causa da refrigeração. Era aquele tipo de silêncio que fica grosso, que te faz andar mais devagar, mesmo sem querer. Abri a porta da câmara onde ele estava. Fiquei ali, só olhando. Não sei o que eu esperava ver. Nada tinha mudado. Mas aquela pergunta ainda ecoava. Ela veio comigo? E se veio? E se não veio? E se ele não estava procurando, mas confirmando? A gente nunca sabe o que está por trás da ficha que recebe. A gente vê nome, idade, causa provável. Mas não vê o que levou a pessoa até ali de verdade. Tem corpo que carrega muito mais do que os órgãos dentro. Na manhã seguinte, depois do plantão, fiquei sabendo que ainda não tinham achado a tal mulher. Nenhuma pista, nenhuma movimentação nos cartões, nenhuma câmera que mostrasse para onde ela foi. Na recepção, ouvi um dos agentes comentar em voz baixa. Vai ver, ele conseguiu o que queria e caiu depois. Ninguém entendeu muito bem. Nem tentaram, mas para mim aquilo fez sentido demais. Porque o jeito que ele perguntou não era de quem estava preocupado, era de quem estava tentando saber se ela foi junto, se ela tinha sido levada também. Eu fiquei com isso enfiado dentro da cabeça por dias. Comecei a revisar o que tinha vivido naquele turno, procurando algum erro, alguma explicação. Será que a voz veio do rádio do plantão? Mas ele estava desligado. Será que foi algum funcionário passando pela sala ao lado? Mas eu estava sozinho e a porta trancada. Será que eu inventei aquilo? Não parecia invenção. Era muito nítido, muito específico. Ninguém fala aquilo do nada. Ela tá aqui? Ela veio comigo? Aquilo não pareceu um delírio. Pareceu um pedido ou uma confirmação. Teve uma noite que, só por impulso, eu consultei se tinham dado entrada de algum corpo feminino nas horas seguintes à chegada dele. Nada. Pelo menos não naquela unidade. Só que também ninguém deu entrada com o nome dela. E até hoje não deram. A história dele ficou no passado, arquivada como morte por causas naturais, embora com histórico investigativo em aberto. E ela virou uma ausência sem resposta. Nunca foi encontrada, nem viva nem sem vida. Eu sei que pode parecer exagero, coisa de plantonista que passa tempo demais com o corpo calado. Mas algumas perguntas não deviam sair da boca de quem já chegou sem respirar. Até hoje, eu lembro exatamente o tom da voz. Nem era agressivo, nem triste. Era só um homem perguntando, do jeito mais direto e estranho possível. Ela tá aqui, ela veio comigo... E não importa quanto tempo passe, isso continua me incomodando, porque naquela sala só estávamos eu e ele,
mas ele perguntou por ela. Eu já tinha pedido para sair fazia uns meses, só estavam esperando organizar a escala para encaixar alguém no meu lugar. Enquanto isso, eu ia indo, só de quarta e sexta, noite, plantão leve. Nessa altura, ninguém mais me botava na sala de crime, nem em cena externa. Eu só pegava corpo no IML mesmo, do hospital universitário. Aquela madrugada começou tranquila. Cheguei perto das 11, cumprimentei o porteiro, conferi as fichas e fui direto para a sala fria. Tinha um corpo aguardando, identificado, homem, 30 e poucos anos. Ferimentos múltiplos por objeto cortante. O tipo de caso que, no nosso meio, você reconhece de longe quando é pessoal. A polícia já tinha deixado os documentos com a ficha de entrada. Nome do rapaz, causa aparente, local onde foi encontrado. E uma observação ali, que não era muito comum aparecer assim logo de cara. Vítima de denúncia por perseguição, reincidente. Bus registrados pela mesma mulher em fevereiro, março, abril e agora em junho. Tinha até cópia da queixa mais recente. O nome dela estava grifado. Nem sei por que parei tanto tempo ali, olhando, só que fiquei. Quase como se o papel fosse me dizer alguma coisa que não estava escrito. Deixei separado, vesti o avental, entrei na sala, fiz tudo como sempre. Luvas, lâmina, registro. A posição dele era aquela padrão. Olhos abertos, um corte mais profundo do lado esquerdo do pescoço, outros mais rasos pelo tronco e abdômen. Sinais de defesa nos braços. A gente se acostuma com isso. A lidar. Não é que não sinta mais, é que você aprende a desligar. Senão não aguenta. Comecei pela cavidade torácica, que era o que mais exigia atenção naquele caso. Os cortes atingiram pontos delicados. Enquanto eu fazia os registros, anotei tudo em voz baixa para o gravador. E foi nessa hora que eu parei, não pelo que eu estava vendo ali na maca, mas por um ruído que não combinava com o resto. Passos. Passos lentos, como se alguém tivesse vindo do corredor lateral. Aquele que liga a sala técnica à recepção morta do subsolo. Só que aquele andar só abre com crachá. E ninguém mais estava escalado. Eu mesmo tinha destravado as portas quando cheguei e refeito a verificação. A primeira coisa que pensei foi no vigia. De vez em quando, ele dava uma passada, deixava café, puxava assunto. Abri a porta e olhei para o corredor. Vazio. Nenhum som, nenhum sinal. Voltei para o corpo. Segui. Terminei a incisão principal, mas não consegui relaxar, porque aí veio o segundo detalhe. Quando eu olhei para frente, para a porta de vidro da sala, aquela que tem um adesivo fosco do lado de fora, vi uma sombra parada, uma silhueta feminina, de corpo inteiro, como se alguém estivesse olhando direto para mim. Só ficou ali por uns 2 segundos e sumiu. Eu dei a volta, saí da sala, procurei pelos 2 corredores. Fui até o saguão. Nada, nem sinal de ninguém. Fui até o sistema da recepção e puxei os registros. Ninguém tinha entrado. Nenhuma porta tinha sido aberta. Voltei devagar. Encostei de novo na maca. Fiquei olhando para o rosto dele, os olhos ainda abertos. E aí me veio um arrepio no braço, coisa que há anos não acontecia comigo ali dentro. Eu tinha certeza de que aquela sombra parecia com a mulher da denúncia. Mas como? Por que ela viria? Mexi na bancada, chequei o horário, 3h20 da manhã. O vidro ainda com o centro embaçado, como se alguém realmente tivesse respirado ali, encostado. Me sentei. Fiquei quieto por uns minutos, até que pensei, tô cansado, é fim de carreira, tô vendo coisa. E segui. Terminei o protocolo. Fechei o corpo, preenchi tudo. Guardei a ficha da denúncia no final da pasta, como sempre faço com os complementares. Desliguei as luzes, anotei no relatório e deixei tudo como devia. Mas a imagem do vidro ficou. No dia seguinte, eu nem ia trabalhar, mas deixei o telefone de plantão ligado por hábito.
Era sábado, umas 9 da manhã, quando ele tocou. Do outro lado era o Edivaldo, um perito que começou comigo anos atrás. Hoje em dia ele já nem vai a campo, só fica coordenando, mas vez ou outra liga quando vê algo que pode ter ligação com algum caso anterior. A voz dele estava arrastada, sem pressa. Você estava no plantão ontem, né? Eu disse que sim. Ele perguntou direto. Pegou um rapaz com múltiplos cortes? Confirmei. Da Zona Norte, apartamento pequeno, parecia pessoal. E aí ele falou. Lembra do nome da mulher da denúncia? A que ele seguia. Lembro. Por quê? Encontraram ela agora cedo. Brotas, no mato, a uns 2 metros da estrada. Já tinha uns 2 dias, pelas condições. Demorou uns segundos para minha cabeça aceitar o que ele estava dizendo. Eu repeti só para garantir que tinha entendido direito. 2 dias? Já estão dizendo que ele nem sabia ainda. Só que a notícia ainda vai sair só depois da perícia. Estão achando que é outro caso isolado. Mas o nome é ela mesmo. Fiquei mudo. Edivaldo ainda tentou puxar papo, comentar que a área era conhecida por descarte, que a polícia ia investigar como se fosse coisa separada. Mas eu não estava escutando mais. Eu só lembrava do vidro, da silhueta, do embaçado bem no centro, como se alguém tivesse encostado o rosto ali. Desliguei. Fiquei um tempo olhando para o nada, e aí voltei para o papel que tinha guardado. O nome dela, grifado. As datas das denúncias, 4 idas à delegacia e nada aconteceu. Ninguém afastou, ninguém protegeu. E agora os 2 estavam na mesma ficha. Eu não contei isso para ninguém, nem para os meninos que trabalhavam comigo. Guardei. Tem coisa que a gente não divide porque não sabe o que é. E não quero ouvir o que os outros acham. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas também aprendi com o tempo que tem coisa que a gente não precisa entender, só respeitar. Naquela madrugada não teve susto, não teve barulho estranho, não teve nada fora do lugar, só aquele momento, 2 segundos de sombra no vidro e a sensação de que não era ameaça, não era cobrança, era só olhar, como se ela precisasse ver ele ali. Talvez pela última vez, ou para ter certeza de que tinha acabado, porque ele morreu olhando, e talvez tenha sido ela, só para olhar de volta. Gostou do relato? Se você curte histórias reais que arrepiam até depois do fim, se inscreva no canal e faça parte da nossa grande comunidade de ouvintes que não fogem de um bom mistério. Ative as notificações para não perder nenhum relato novo e deixe um comentário aqui embaixo. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Sua opinião ajuda muito e a gente adora ler as teorias de vocês. Nos vemos no próximo relato. Cheguei no plantão por volta das 6. Já tinha corpo na geladeira, separado com a etiqueta vermelha da manhã, padrão quando é entrada com presença da polícia. O auxiliar já tinha puxado a maca para o box 2 e deixado o lençol sobre o tórax, como de costume. Homem, 43 anos, nome Luiz Marcelo, segundo o RG. Roupas sujas, tênis com sola bem gasta, 3 ferimentos na altura abdominal e braço esquerdo. Segundo a ficha, ele foi encontrado numa travessa de bairro periférico, ajoelhado, com os braços cruzados sobre o peito, como se alguém tivesse forçado aquela posição. PM chegou chamada por vizinhos e a cena foi classificada como possível execução. Tinha boletim, tinha 2 suspeitos detidos, tinha até uma possível motivação já circulando entre os policiais. Acerto por dívida. Nada que me dissesse muito a essa altura. A gente aprende a não começar por teoria. Começa pelo que está na frente. Rigidez incompleta, livor definido. Mas os olhos estavam ainda um pouco úmidos. Isso sempre me dá uma impressão ruim. É como se o corpo ainda não tivesse se acostumado com o fim. Comecei a inspeção externa. Chamou a atenção a ausência de marcas de defesa. O que não é raro, mas incomodava considerando o suposto contexto.
Nenhum arranhão, nenhuma escoriação, nada nos punhos ou nos joelhos além do que parecia ter sido provocado pelo chão irregular. Mas não era piso áspero. Era terra batida, com fragmentos de brita fina. O que me travou de verdade foi a simetria. Os braços estavam cruzados de um jeito muito limpo, a camisa puxada até os ombros, deixando o abdômen exposto sem enrugar o tecido. Aí eu já comecei a formar o pensamento que evito sempre que posso. Alguém quis ser visto assim, mas segui. Corte padrão, abertura toráco-abdominal, os disparos estranhos. O primeiro foi de esquerda para direita, pegando lateral de abdômen com saída na altura lombar. O segundo, mais superficial, parecia só ter atravessado o tecido muscular. O terceiro, e fatal, tinha trajeto quase reto, de cima para baixo, com o cano encostado mesmo. Tinha resíduo de fuligem ao redor e queimadura leve, coisa que só ocorre quando há contato direto. Detalhe importante: os 2 primeiros disparos não mataram. Houve sangramento ativo posterior. O corpo sangrou andando ou se arrastando. Tinham marcas secas nas palmas que confirmavam isso. Mas ao mesmo tempo, o sangue estava também dentro do bolso. Abri o bolso esquerdo por dentro. Tinha pedaço de algodão improvisado, embebido do próprio sangue, pressionado, como se tivesse usado aquilo para estancar. Só ele poderia ter feito isso. Voltei no sistema, puxei histórico, nada no criminal. Mas havia um registro esparso de atendimento psiquiátrico há quase 1 ano, interrompido sem justificativa, e um boletim curioso de 3 meses atrás. Denúncia de perseguição. Disse que estava sendo seguido, ameaçado por pessoas desconhecidas. A polícia não deu andamento, nem mesmo as supostas placas dos veículos foram registradas oficialmente. Liguei o exaustor. O cheiro metálico do sangue começou a me enjoar, coisa que não acontecia fazia tempo. Fui atrás do tipo de pólvora. O odor era característico de munição antiga. Peguei a amostra residual para teste, mas a coloração já me dizia bastante. Não era compatível com cartucho comercial recente. Era coisa guardada, muito provavelmente reutilizada, de baixa potência. Na ficha constava que um revólver foi encontrado num terreno a 30 metros da cena. A perícia ainda ia verificar impressões, mas nenhuma ligação direta havia sido confirmada. Só que eu já tinha certeza antes mesmo disso. O último disparo foi feito pelo próprio homem. Os 2 anteriores também, mas com hesitação. Não eram disparos de execução, eram preparativos. Luiz Marcelo não foi vítima de crime. Ele quis parecer vítima. Ele criou a cena inteira. O que mais me inquietou nem foi o fato dele ter feito os disparos em si. Foi a maneira como ele pensou a cena. O chão onde ele foi encontrado tinha ranhuras de arraste que coincidiam com as lesões nos antebraços. Não eram arranhões de defesa, eram marcas de deslocamento. O corpo saiu de um ponto e parou noutro. De barriga para baixo, depois de lado, até ficar naquela posição. A posição final não foi uma consequência, foi escolha. E só se arrasta alguém assim depois de morto se você quiser que pareça uma cena. Mas ele estava vivo ainda, fraco, sangrando, mas consciente o suficiente para se posicionar. Nenhum vizinho viu nada, nenhum grito, ninguém correndo, ninguém fugindo. As imagens da câmera da oficina da esquina foram requisitadas, mas estavam com defeito há semanas. O tempo que ele levou para montar aquilo tudo foi o tempo que ninguém prestou atenção. O mais curioso foi o cuidado com a roupa. Mesmo suja, estava ajeitada. Cinto bem afivelado, camiseta embutida dentro da calça e nenhum rasgo incompatível com os disparos. Ele quis parecer digno na morte, ou pelo menos parecer interessante. Não era uma pessoa largada. Era alguém tentando deixar uma última impressão e garantir que essa impressão fosse interpretada da forma errada. Deixei o corpo pronto antes das 9. A papelada foi preenchida com a descrição técnica, mas o código de entrada permanece o mesmo: homicídio por arma de fogo.
A perícia ainda estava processando o local. Policiais da investigação vieram buscar meu parecer preliminar. Ouviram com desinteresse quando falei da pólvora, dos trajetos, da ausência de marcas. Eles estavam animados com os dois suspeitos. Um com passagem, outro com uma ligação familiar mal explicada. Tinham certeza. Pensei em anexar uma observação complementar. Explicar que havia contradições claras, que o padrão não era de execução. Mas já entendi, depois de tantos anos, que a dúvida em voz alta só atrasa o andamento. E eles não querem dúvida, eles querem resolução. A parte mais dura, sinceramente, não é o silêncio dos outros, é o meu. Passei o resto do plantão como quem mastiga caco. Comi qualquer coisa fria, escrevi o laudo sem adjetivo. Entreguei os anexos, assinei o que precisava assinar. E guardei uma cópia do croquis que desenhei do trajeto dos ferimentos. Não sei bem porquê, mas guardei. Já abri corpos que pareciam ter passado por um moedor. Já vi o estrago que alguém pode fazer com raiva. Já vi o que o descuido faz, o que a maldade deixa. Mas aquele corpo foi destruído com cálculo. E isso incomoda de um jeito diferente. Ele não queria justiça. Não queria redenção, não queria ajuda, ele queria cena. E conseguiu. Tem corpo que chega e a gente sabe que vai dar trabalho. Outros não têm nem nome. A maioria desses últimos a gente tenta resolver logo, porque ninguém vai buscar. Naquela semana, o fluxo estava mais pesado. Uns 3, sem identificação só entre quarta e quinta. A equipe que cuida da parte legal já tinha autorizado a cremação de 2. Um deles ainda precisava das digitais completas e foi por isso que me chamaram. Era um homem de aparência entre 50 e 60 anos. Pele mais escura, físico magro e sem nenhum sinal externo que justificasse investigação. A triagem já tinha sido feita 2 dias antes. Ficha aberta, sem documentos, sem entrada recente em hospital e sem nenhuma correspondência facial nas bases de desaparecidos. A única pendência para liberar para cremação era a minha parte. Peguei o envelope com o protocolo, conferi os números do lacre e fui até a câmara. O auxiliar já tinha separado o corpo. A primeira coisa que notei foi que ele não estava dentro da gaveta. Estava sobre a maca lateral, com o lençol cobrindo só do abdômen para baixo. O que me incomodou foi a pele. Brilhava. Não era brilho de formol, nem de umidade ambiente. Era suor mesmo. A região do tórax estava úmida, especialmente perto das axilas. Cheguei a olhar para o termômetro digital da parede, que marcava 2 graus, isso dentro da sala. Perguntei, meio automático, por que ele estava fora da gaveta. O técnico respondeu rápido, como quem já estava de saco cheio daquele caso. Esse aí já caiu 2 vezes. Toda hora está fora do lugar. Falei que não era para deixar mais em cima da maca, porque o padrão é manter dentro até o procedimento final. Mas também não quis perder tempo. Peguei o carimbo digital, a fita acrílica e comecei a trabalhar. Só que os dedos estavam duros demais. Não era rigidez cadavérica comum. Era como se tivesse tensão muscular ainda. Tentei o polegar primeiro. Fiz força para abrir. Força mesmo. Ele não cedia. O braço inteiro dava resistência como se fosse um elástico preso. Tentei o indicador. Mesmo esforço. A pele, apesar de úmida, não estava soltando com facilidade, como acontece nos corpos em início de decomposição. Parecia firme, estranhamente firme, mas sem sinais de reatividade, o que em tese descartaria qualquer atividade vital. Consegui pegar as digitais com esforço dobrado. Passei o corpo para o lado, com a ajuda do auxiliar, para acessar melhor a mão esquerda. No movimento, ouvi um estalo no pescoço. Só olhei para o técnico, que não falou nada. Nem eu. Terminei a coleta, fiz a anotação final e entreguei o formulário preenchido. Dei baixa no sistema com a digital do servidor. Àquela altura,
O processo estava pronto para cremação. A sala de cremação fica no mesmo bloco, no final do corredor. Cheguei lá e vi o operador se preparando. Estava com o equipamento de proteção, acionando a ignição do forno. O visor digital marcava 914 graus. A máquina já estava na temperatura inicial do ciclo. Pelo protocolo, eles esperam estabilizar em 1000 graus antes de inserir o corpo. O auxiliar empurrou a maca com o corpo até a entrada da câmera. Tiraram o lençol, ajustaram a posição e acionaram o sistema de deslizamento. Quando o corpo entrou, a porta automática começou a fechar. Foi ali que aconteceu. O som veio depois do clique de travamento. Alto, direto, um grito. Não estou falando de ruído interno da máquina, nem de estalo de metal. Foi um grito de garganta. Todo mundo parou. O operador tirou o dedo do painel como se tivesse levado um choque. O técnico deu 2 passos para trás. E aí veio o segundo som. Batidas. 3, depois 4. No aço da porta. Rítmicas. Como se alguém tivesse lá dentro tentando sair. Ninguém se mexeu. Ficamos uns 3 segundos olhando para a porta fechada, com aquele som ecoando na cabeça. Como se a sala inteira tivesse engolido o grito e agora segurasse o ar. O operador foi o primeiro a tentar dizer alguma coisa, mas nem saiu. O outro só balançava a cabeça, como se não quisesse acreditar que aquilo tinha mesmo acontecido. O forno já estava em 980 graus. Discutir não fazia sentido. O som tinha sido claro, as batidas também. Fosse o que fosse, a decisão foi desativar. O operador digitou a senha de segurança, acionou o desligamento de emergência e o painel começou a piscar em azul. Pelo protocolo, a gente não pode abrir a câmera antes de a temperatura cair para pelo menos 200 graus. Leva mais de 1 hora, ninguém saiu da sala nesse tempo. Não teve mais barulho, não teve mais nada. Eu sentei num dos bancos de inox perto da parede, fiquei ali, olhando para o chão, pensando no suor, na tensão no braço, no estalo do pescoço. Quando o visor marcou 198, o operador abriu a trava. Puxaram a gaveta interna com cuidado, usando as luvas especiais. O corpo estava ali, só que diferente. Não era mais a posição em que foi colocado, nem perto disso. Ele estava virado de lado, com os joelhos quase encostando no peito, os braços cruzados, as mãos próximas ao rosto, tudo curvado, tudo apertado. Pelo protocolo, isso não era possível. A rigidez impede esse tipo de movimento. E mesmo que tivesse havido alguma contração térmica, jamais se formaria uma posição fetal quase perfeita, especialmente com a musculatura travada como estava. O operador não disse nada. O técnico também não. Eu só olhei e vi. Na ficha, a única observação que entrou foi: cremação adiada por oscilação térmica no sistema. Nada mais. No dia seguinte, o corpo foi encaminhado de novo. Mesmo processo. Sem nova perícia. Sem qualquer anotação adicional. Dessa vez eu não fui. Pedi substituição naquela escala. Não porque achei que alguém fosse acreditar, mas porque eu mesmo não sabia o que fazer com aquilo. Nenhum de nós foi chamado para conversar. Não teve sindicância nem ocorrência aberta, mas todo mundo que estava ali ouviu. Eu sei o que é barulho de máquina. Sei como o aço estala quando muda de temperatura. Sei como um corpo reage ao frio. E sei como ele não reage ao calor quando não tem mais vida. O que eu não sei é como alguém bate, como alguém grita e se encolhe quando já deveria estar em silêncio.